TemaCast. Muito bem, meus amigos, está começando mais um TemaCast. Aqui é Francisco Seixas e participará deste episódio comigo, quem? O Igor Alcântara. Aposto que os ouvintes estão surpresos, né? Muito surpresos. Deixa eu te perguntar uma coisa, Francisco, antes de a gente começar. Você tem um barão aí pra me emprestar? Cara, não tenho. No momento eu não tenho. Mas pois é, gente, esse aqui é o TemaCast número 22 e o assunto escolhido para hoje tratará sobre um dos personagens mais interessantes do cenário político e histórico do Brasil, entre os séculos 19 e 20. É claro que você já sabe, nós estamos falando do Barão do Rio Branco. A gente vai diretamente pro cast agora, mas não deixe de ouvir o bloco de e-mails, comentários, recadinhos e outras cocetas a mais na sequência do episódio. José Maria da Silva Paranhos Júnior, entre os íntimos da família com o apelido de Juca, e na história do Brasil conhecido como Barão do Rio Branco. Ele foi professor, político, jornalista, diplomata, historiador, advogado e biógrafo. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 20 de abril de 1845 e faleceu na mesma cidade em 10 de fevereiro de 1912. O Rio Branco era filho de José Maria da Silva Paranhos, que era o Visconde do Rio Branco. Isso mesmo, o pai dele tinha o título, né, de Visconde. O Barão, o filho, cursou o Colégio Pedro II, a Faculdade de Direito de São Paulo e depois a Faculdade de Direito de Recife e ganhou o título de bacharel em 1866. Após isso, ele viajou pela Europa e, na volta, ele regeu a cadeira de Coreografia e História do Brasil no Imperial Colégio. Olha aqui, ó. Se você acha que eu falei errado, que em vez de coreografia falei coreografia, você errou. É isso mesmo, eu falei coreografia, que é o estudo da descrição particular de uma nação ou de uma área geográfica. Em 1869, foi nomeado promotor público de Nova Friburgo. No mesmo ano, ele acompanhou como secretário da missão especial o Visconde do Rio Branco, o seu próprio pai, ao Rio da Prata e ao Paraguai. No mesmo caráter se manteve em 1870 e 1871 nas negociações de paz entre os membros da Tríplice Aliança e o Paraguai. A Tríplice Aliança, aqui no caso, era a união entre o Brasil, o Uruguai e a Argentina, que lutaram contra o Paraguai, né? Só uma breve resumo aqui, só que eu não vou me aprofundar muito. O estupim da Guerra do Paraguai foi, e o Paraguai invadiu o estado de Mato Grosso no Brasil, mas o estupim, na verdade, foi porque o Paraguai estava com medo da política intervencionista do Brasil. Aqui a gente está falando do Brasil Império ainda. E houve uma guerra civil no Uruguai, que depois um presidente colocou no poder um político de oposição que era aliado ao Brasil. O Paraguai tinha relações muito próximas ao Uruguai, que a gente vai comentar depois num episódio futuro o porquê dessas relações. E aí, por causa disso, o Paraguai ficou meio ressabiado com essa atitude do Brasil, ficou com medo de, primeiro, ele sofrer intervenção, e segundo, por causa do Uruguai em si, que aquilo dificultou um pouco para o Paraguai do ponto de vista comercial.
E aí eles invadiram Mato Grosso, deu início a essa guerra e tal. E o pai do barão do Rio Branco, na época ele não era barão, né, o Visconde, era um grande diplomata, né? Com o pai dele, ele aprendeu muito sobre a profissão que ele teria no futuro. E aí, como o Francisco comentou, ele foi lá como secretário nessas negociações de paz, né? E, enfim, só para encerrar aqui, essa guerra foi péssima para o Paraguai e hoje, enfim, o Paraguai era um país muito próximo na época e hoje é isso aí que a gente conhece, né? Tem até a piada, né, que o Paraguai é tão quebrado que quando fizeram a ponte da amizade ali, né, que liga Foz do Iguaçu à Cidade de Leste, falaram que o nome é Ponte da Amizade porque o Brasil entrou com dinheiro e o Paraguai só com amizade, né? Mas enfim, eu não vou falar mais aqui dessa guerra não, porque a Guerra do Paraguai é um assunto que merece um episódio inteiro só para ele, então, mas só para a gente dar uma contextualizada aqui. Mas, ô Francisco, me conta aí o que o José Maria Júnior, né, já que ele ainda não era o barão, o que ele fez depois ali quando ele voltou para o Brasil? Bom, então, regressando ao Rio, ele dedicou-se ao jornalismo. Ele foi dirigir o jornal A Nação, juntamente com Gusmão Lobo. Em maio de 1876, Rio Branco deixava o jornalismo para aceitar o cargo de cônsul-geral do Brasil em Liverpool. Esse mesmo, Liverpool lá dos Beatles, tá? Lá na Inglaterra. Em 1884, ele integrou a comissão de delegados à Exposição Internacional de São Petersburgo. E depois de proclamada a República, foi nomeado em 1891 em substituição ao conselheiro Antônio Prado, superintendente-geral na Europa da imigração para o Brasil, um cargo que ele exerceu até 1893. E você, Igor, o que tem que falar a respeito disso? Pois é, uma coisa interessante é como é que ele foi para a Europa, né? A gente viu que ele foi para Liverpool, mas eu vou um pouco contextualizar aqui em que circunstâncias isso aconteceu. Bom, vamos chamar ele não era ainda barão, mas vamos chamar ele de barão para facilitar o entendimento. Bom, o barão tinha um relacionamento, digamos, não matrimonial, porque ele era solteiro, com uma atriz e cantora nascida na Bélgica, chamada Maria Stevens. Eles não eram casados, como eu falei, né, mas eles tinham um relacionamento íntimo mesmo assim. O que se hoje, para algumas pessoas, já é uma coisa um pouco escandalosa, você imagina isso aí no século XIX. Bom, acontece que ela engravidou do barão e voltou para a Europa, sem ele saber. Quando ele soube que ela estava grávida, ele falou, não, eu tenho que ir lá atrás dela. E aí ele tentou, só que enfim, ele tinha que se manter lá. Então ele tentou, como ele era muito próximo ali por causa do pai dele, do governo imperial, ele tentou alguma forma, algum emprego, alguma coisa lá. Como o pai dele era diplomata, ele já estava atuando nessa área também de diplomacia, ele conseguiu o cargo de cônsul-geral do Brasil lá em Liverpool, né? Aí o trabalho dele lá era simplesmente registrar a saída e chegada dos navios que faziam comércio com o Brasil. Como a gente comentou lá nos episódios dos Beatles, né, a gente sabe que Liverpool é uma cidade portuária muito importante lá da Inglaterra. A, enfim, mulher dele, eles só se casaram bem depois, quando os filhos já estavam grandes, né? Mas a mulher dele, a Maria Stevens, acabou ficando na França com esse filho, né, o Raul, mas ele visitava com muita frequência a família. Bom, uma curiosidade aqui, isso é curiosidade mesmo e tal, no ano que ele se mudou para Liverpool, naquele mesmo ano, nasceu a avó paterna do Paul McCartney, o avô paterno do John Lennon, o avô materno do George Harrison e a avó materna do Ringo Starr, no mesmo ano que ele foi para Liverpool. Pois é, e sabe o que isso quer dizer? Nada, é só coincidência mesmo. Bom, então olha só, durante a estadia na Europa, o Barão do Rio Branco produziu várias obras. Ele, por exemplo, redigiu uma memória sobre o Brasil para a Exposição de São Petersburgo, para o Le Brasil de Santana Neri, ou Neri. Escreveu Esquisse de l'Histoire de Brasil, que traduzido significa Esboço da História do Brasil. Também apresentou contribuições para a grande enciclopédia de Levasseur na parte relativa ao Brasil. Ele recebeu o título de Barão do Rio Branco às vésperas do fim do período imperial, das mãos de quem? Da princesa Isabel. Mas ele continuou a utilizar o título de Rio Branco em sua assinatura mesmo após a proclamação da República, e que ocorreu em 1889.
Isso se deu por ser um monarquista convicto e para homenagear seu pai falecido, o senador e diplomata José Maria da Silva Paranhos, o que a gente já falou, Visconde do Rio Branco. Bom, aí o Barão do Rio Branco, ele atuou muito na definição das fronteiras do Brasil nessa época. Então vamos falar um pouquinho do contexto no que diz respeito a uma das brigas, né, entre aspas, que ele teve, porque ele resolveu tudo muito diplomaticamente e que tem o título de Missões ou Questão de Palmas. O contexto era o seguinte: bom, em território brasileiro, durante a era colonial, portugueses e espanhóis disputavam áreas de influência para praticarem seus objetivos políticos ou religiosos. Além do mais, havia um choque de interesse entre padres e latifundiários, pois ao passo que os padres queriam converter os indígenas na esfera religiosa, os latifundiários queriam utilizá-los na escravidão, no trabalho escravo. Bom, contudo, mesmo havendo essa diferença em relação à captura dos indígenas, as missões conseguiram prosperar em algumas regiões, como por exemplo os 7 povos das missões desenvolvidos na atual região do Rio Grande do Sul. Coube aos espanhóis o papel de idealizar e construir essas missões compostas por 7 povos, que foram São Francisco de Borja, São Nicolau, São Miguel Arcanjo, São Lourenço Mártir, São João Batista, São Luís Gonzaga e Santo Ângelo Custódio. Mas se os portugueses e os espanhóis agiam nestas empreitadas, era de se supor que a fronteira entre o Brasil e a Argentina ficasse meio indefinida, borrada. Para sanar esse problema, houve um tratado chamado Tratado de Madrid, que ocorreu em 13 de janeiro de 1750, que editava os limites territoriais entre os países através de descrições do terreno, características locais e localização de rios. Mas era uma coisa muito precária. Tu tem que levar em consideração que na época não havia instrumentos de medição, de posicionamento, então era algo mais ou menos assim, ó. Eu vou ler aqui um trecho desse documento, que era assim: ao deixar o alvéolo do rio Uruguai, dirigindo-se para o norte, seguiu o curso do rio Pepiri ou Pequiri até as suas fontes. De lá, procurando a cabeceira do rio mais vizinho que desembocasse no Rio Iguaçu ou Rio Grande de Curitiba, e vai por aí afora. Então tu vê assim, o nome dos rios era um ou outro, procura o rio mais próximo, o rio mais vizinho, quer dizer, não tem como você definir fronteira dessa maneira, tá? Servia de repente para um momento da história, para alguns meses, para alguns anos, mas depois as coisas ficavam meio confusas, né? Então é evidente que chegou um momento em que um país e outro estivesse reivindicando, discutindo acerca do que era o limite de território. E é evidente que um texto com tanta imprecisão acabasse por dar margens a interpretações vantajosas a quem quisesse. E olha só, a Argentina reivindicava a região oeste dos atuais estados do Paraná e de Santa Catarina, pretendendo estabelecer as fronteiras pelo rio Chapecó e Chopin, supostamente com base no tal Tratado de Madrid. Uma curiosidade, se a Argentina tivesse tido sucesso nos seus interesses, hoje São Paulo teria como território de ligação com o Rio Grande do Sul uma faixa de terra de 200 quilômetros, que ficaria nos estados de Paraná e Santa Catarina, ou seja, entre São Paulo e Rio Grande do Sul, através dos estados de Santa Catarina e Paraná, haveria uma faixa de terra de 200 quilômetros de extensão. Tá? E olha, muita pessoa nascida nas cidades, por exemplo, no Paraná, de Francisco Beltrão, Pato Branco, Palmas, e nas cidades catarinenses de Dionísio Cerqueira, São Lourenço do Oeste e Maravilha, eles seriam argentinos hoje. Pois é, será que o Léo Bruschi seria argentino também? Eu não sei. Eu não sei te dizer qual é a região que ele mora, mas... Ia ser mais chato ainda, hein? Nossa, aí ninguém aguentava aquele... Não, imagina. Pois é, o principal argumento que o Barão usou, né, na reivindicação dessas terras, que era um conceito diplomático que muita gente tinha, né, que era o seguinte: a terra é de quem vive nela. E naquela região não tinha nenhum argentino vivendo ali, só brasileiro. Então ele falou, olha, porque ele tinha uma visão muito prática, né, muito pragmática ali das coisas. Então ele falou, olha,
o justo, o correto é realmente manter o que já existe, né? Que essa terra pertence ao Brasil porque os brasileiros é que vivem aqui. A língua falada aqui é a língua portuguesa. E com esse argumento, e claro, todo o trabalho diplomático dele, o Brasil acabou ganhando essa questão e, enfim, hoje essa região ali do sul é Brasil e não é Argentina. Apesar de, no verão, só dar Argentina ali nas praias catarinenses, né? Mas olha só, cara, em 1893, o Floriano Peixoto, que era o presidente, né, escolheu o Rio Branco para substituir o Barão Aguiar de Andrade. O que aconteceu com esse cara? Ele morreu no desempenho da missão encarregada de defender os direitos do Brasil nos territórios das missões, ou seja, o cara estava encarregado desse, né, ele tinha essa missão, né, de resolver as questões lá na região das missões e veio a falecer. E aí o Barão do Rio Branco foi substituí-lo. Bom, a questão nos últimos dias do Império acabou sendo submetida ao arbitramento do presidente Cleveland dos Estados Unidos, Grover Cleveland, se não me engano, não me lembro o primeiro nome desse presidente, mas deve ser isso. Isso. Como resultado do Tratado de 7 de setembro de 1889, concluído com a Argentina. Olha só que curiosidade, antes da criação da ONU em 1945, esse tipo de contenda entre países que discutiam a respeito de território, principalmente, eram normalmente resolvidos por um árbitro internacional que era normalmente um presidente ou um líder qualquer de um país que fosse supostamente neutro quanto ao resultado da questão a ser julgada. Então o que fez o Rio Branco? Ele, encarregado de advogar os pontos de vista brasileiros, apresentou ao presidente Cleveland uma exposição acompanhada de valiosa documentação reunida em 6 volumes e que tinha o título de A Questão de Limites entre o Brasil e a Argentina, de 1894. Obra que muito contribuiu para o laudo arbitral de 5 de fevereiro de 1895, inteiramente favorável às pretensões brasileiras. E você, Igor, tu tem alguma coisa para falar a respeito disso? Pois é, uma curiosidade aqui que, em homenagem a esse presidente Cleveland, uma cidade do Paraná ganhou o nome dele. Claro que versão brasileira do nome dele. Tem uma cidade no Paraná chamada Clevelândia, né? Que é uma... eu sei que soa meio brega, mas enfim, a versão brasileira de Cleveland, né? Que desse presidente foi uma homenagem a esse presidente e tal. E um ponto interessante aqui é que, por causa do Barão de Rio Branco, né, ele fez essa mudança, esse direcionamento diplomático, porque ele era o responsável pela diplomacia brasileira. O Brasil mudou o eixo diplomático dele, que antes estava ali na Europa, especificamente na Inglaterra, para os Estados Unidos, por 2 razões muito simples. Primeiro, porque ele tinha uma visão de uma América mais unida, sem a interferência daqueles antigos colonizadores europeus. Lembrando que nessa época ainda havia colônias na América, né? Hoje ainda tem, enfim, a gente tem uma colônia na América do Sul ainda, mas naquela época havia bem mais. E o Brasil não tinha nem 100 anos que a gente tinha se tornado independente, enfim, não era tanto tempo assim, se for pensar bem. Então ele queria uma América mais independente da Europa. Por isso essa aproximação dos Estados Unidos e, não diria um distanciamento, mas de certa forma sim, um certo distanciamento maior da Inglaterra. Um outro motivo que mostra como ele era uma pessoa de visão é que ele via a Inglaterra em declínio e antevia que a grande potência mundial do próximo século seriam os Estados Unidos. Só que isso daí muito, muito antes dos Estados Unidos se tornar o que se tornou depois. Claro, não foi só isso, mas as 2 guerras mundiais tiveram um grande papel nos Estados Unidos se tornar a supremacia militar, econômica, etc., do mundo. Mas ele anteviu isso bem antes e se aproximou dos Estados Unidos. Por isso, toda relação, todo problema diplomático que o Brasil tinha, o país que era o árbitro dessa questão era os Estados Unidos, o Brasil acabava ganhando essa questão, por essa política do Barão de se aproximar com os Estados Unidos. Ô Igor, mas me diz uma coisa, e o Barão do Rio Branco, ele resolveu só essa questão aí de fronteira junto com a Argentina ou teve mais alguma coisa? Olha, se a gente somar todas as questões, todos os territórios em que ele acabou resolvendo, ele acabou decidindo, né, a favorável ao Brasil mais de 1 milhão, cerca, né, de 1 milhão de quilômetros quadrados. Então, além da Argentina, teve também outros países aí da América Latina. Basicamente ele redefiniu todas as questões de fronteira que a gente estava pendentes.
E teve uma outra muito importante, só que aí aconteceu no outro lado do Brasil, no oposto, que é lá no norte, uma pendenga que havia entre o Brasil e a Guiana Francesa. Então deixa eu falar um pouquinho a respeito disso. Olha só, em 1898, ele foi encarregado de resolver um outro importante assunto diplomático, a questão do Amapá. As bases da fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa remontam ao Tratado de Utrecht, de 1713, entre a França e Portugal. Mas diversas interpretações quanto ao traçado da fronteira existem hoje. Embora a França considerasse que o rio Japoque, como mencionado no texto da época, correspondia ao rio Araguari, o Brasil considerava que correspondia ao rio Oiapoque. Na minha opinião, Japoque e Oiapoque faz mais sentido do que Japoque Araguari, né? Para mim não resta dúvida. Inclusive foneticamente, você pegar, por exemplo, o Ipoque, né? Que o Oiapoque, se você ler com uma pronúncia mais francesa, o Ipoque, e o J, ele também tem esse som meio de I em algumas línguas, foneticamente são mais próximas ainda, né? O litígio decorreu durante 2 séculos e a França e o Brasil instalaram postos militares e missões religiosas no que seria conhecido como a questão do Amapá. E ambos se acusavam, né, sobre a sua integridade territorial respectiva. Bom, finalmente, uma arbitragem internacional deu razão ao Brasil em 1900. Ela foi bem preparada e a delegação brasileira, chefiada pelo Barão do Rio Branco, que já tinha obtido uma arbitragem favorável em litígio contra a Argentina, ganhou o arbítrio. Como vestígio cultural deste período, ainda existe até hoje no Amapá pequenas comunidades ameríndias que falam um idioma tipo um antigo crioulo guianês, tá? Mas como é que se deu esse evento? Bom, era assim, o Tratado de 10 de abril de 1897 escolheu para árbitro da questão o presidente da Suíça, o Walter Hauser. Então o Barão do Rio Branco vinha estudando a questão do Amapá desde 1895. Ao chegar em Berna, apresentou uma documentação de 7 volumes, enquanto a França secundarizou a preparação dos documentos, pois estava muito preocupada com a colonização na África, e acabou enviando diplomatas com pouco conhecimento da questão. A sentença arbitral de 1º de dezembro de 1900 foi favorável ao Brasil e, como resultado, 260 mil quilômetros quadrados de território, os quais teriam multiplicado por 4 a superfície do território da Guiânia, passaram a estar sob a soberania do Brasil. Com tal feito, o nome do Barão do Rio Branco foi colocado em plano de superioridade em relação a qualquer outro político ou estadista brasileiro da época. Bom, falando só um pouquinho da Guiana Francesa, só uma pequena curiosidade aqui, né, aquela cerejinha do bolo que a gente tenta trazer nos episódios, é o seguinte: a Guiana Francesa até hoje ela é um território francês, então ainda é uma... a gente pode dizer bem colônia, né, porque eles se comportam quase como um outro distrito francês, como se fosse um estado, né. Na verdade, assim, o termo oficial é Departamento Ultramarino ou Departamento Ultramar. E explicando um pouquinho, a França ela é dividida em diferentes regiões chamadas departamentos, como se fossem distritos ou condados, né? E esses departamentos, quando eles são localizados ali na Europa, eles são chamados de metropolitanos. Quando eles são localizados nesses outros lugares, tipo, por exemplo, na Guiana, eles são chamados de departamento ultramarinos. Além da Guiana tem, por exemplo, Martinica, Guadalupe, São Bartolomeu e tem outros também, os territórios que eles ainda mantêm, principalmente naquela região ali do Caribe, enfim, naquela região próxima ali da linha do Equador na América, né? E uma curiosidade também é que, por causa da localização privilegiada ali, obviamente, perto da linha do Equador, a Guiana Francesa tem um centro espacial de onde são lançadas a maioria dos foguetes da Agência Espacial Europeia, né? Esse centro fica na cidadezinha chamada de Kourou, é uma cidade portuária, e é de lá que a maioria dos foguetes da Agência Espacial Europeia partem. Em 31 de dezembro de 1900, o Barão do Rio Branco foi nomeado ministro plenipotenciário em Berlim. Em 1902, esse ministro plenipotenciário, o Igor vai explicar daqui a pouquinho do que se trata.
Em 1902, ele foi convidado pelo presidente Rodrigues Alves a assumir a pasta das Relações Exteriores, na qual permaneceu até a sua morte em 1912. Mas explica para nós aí, Igor, o que se trata esse ministro plenipotenciário? Pois é, esse é um termo que ele acabou caindo em desuso na década de 60, mas o ministro plenipotenciário, ele é um diplomata que ele tem plenos poderes para atuar junto ao governo estrangeiro aonde ele representa, né, onde ele está representando o país. Hierarquicamente, ele ainda está inferior ao embaixador daquele local, mas ele tem, digamos assim, carta branca para atuar. Esse cargo não foi dado a muitos diplomatas, não era comum esse cargo. Ele era dado normalmente a diplomatas que tinham a confiança do governo em territórios, normalmente em territórios ou em países um pouco maiores ou com uma importância diplomática um pouco maior, em que você precisava ter ali uma figura consular com mais poderes, né? Porque é quase como se fosse um vice-embaixador, se a gente for fazer uma comparação, né? Mas com muitos poderes e tal. Então, mas não era muito comum. Então você vê já que ele já estava com bastante prestígio por causa dessa vitória nessas questões territoriais que ele venceu. Então já estava com bastante prestígio para conseguir um cargo desse aí. Exato, mas espera um pouquinho, o Barão do Rio Branco, em questões de fronteira, ele não parou por aí. Então vamos ver o que mais que esse homem fez. Logo no início da sua gestão, ele defrontou-se com a questão do Acre, território fronteiriço com a Bolívia, solucionando-a pelo Tratado de Petrópolis. A seguir, iniciou negociações com outros países limítrofes, cujas fronteiras com o Brasil suscitavam questões litigiosas. Seu desempenho cerrou as velhas disputas que o Brasil mantinha com quase todos os países da América do Sul. Em 1901, apesar dos esforços do valor intelectual do plenipotenciário brasileiro Joaquim Nabuco, a questão da Guiana Inglesa foi resolvida por laudo do árbitro Victor Manuel, rei da Itália, contra o Brasil. Por coincidência, né, Igor, quem estava à frente dessa negociação não era o Barão do Rio Branco, era o Joaquim Nabuco. Pois é. Pois é, mas no entanto, o Rio Branco, ele soube entender os motivos do laudo que despojava o Brasil de uma parte do seu território e deu a Joaquim Nabuco a compensação de nomeá-lo embaixador do Brasil em Washington. E o que você tem a dizer a respeito disso? Interessante que eu visitei já a Guiana, fui umas 3 vezes lá, né? Você vê ali um país que ainda sofre as consequências negativas de uma colonização exploratória. Então, é interessante que, para quem acha que o Brasil estaria melhor se tivesse sido colonizado pela Inglaterra, pela Holanda, por qualquer outro país que não fosse Portugal, devia dar uma passada na antiga Guiana inglesa para, enfim, conhecer aquilo lá. O país é independente hoje, né? Desde 66, se eu não me engano, ele se tornou independente da Inglaterra, mas eles fazem parte da Commonwealth, né? Aquele grupo de países que teoricamente são todos iguais, não são liderados pela Inglaterra, com interesses comuns, e tem ainda, apesar de ser um governo independente, eles têm como chefe de Estado ainda a Rainha Elizabeth II, assim como era chefe de Estado do Canadá, da Austrália, da Nova Zelândia, enfim, ela também é chefe de Estado da Guiana até hoje. Mas, ô Igor, uma curiosidade, cara, eu vi que tu pronuncia Guiana e eu falo Guiana. Quem é que tá certo nessa história? Olha, na verdade, assim, as duas pronúncias estão corretas. Eu falava antes Guiana, mas lá, as pessoas que viajavam para lá, então todo mundo falava Guiana, e aí eu acho que as duas formas são aceitas, para ser sincero. Acho que é mais uma questão de sotaque e tal. Eu falo Guiana porque o pessoal lá falava, o pessoal ali em Roraima, o pessoal no norte do Brasil que viajava muito para lá, e ele, se você pegar uma pronúncia como eles falavam em inglês, é mais pro Guiana, mas as duas formas estão corretas. Tá, então eu vou continuar falando Guiana porque é o jeito que eu sempre falei, eu não vou ficar me traindo aqui, tá? Não, e tá certo também, não tem problema. Então tá. Olha só, bom, o estado do Acre era propriedade da Bolívia desde 1750. Havia naquela região uma busca intensa por borracha e isto fez com que os seringueiros do Brasil subissem o rio Purus e iniciassem então o povoamento da região. Bom, no ano de 1898, o Brasil reconheceu que aquele território pertencia à Bolívia, porém os bolivianos não povoaram esse território, já que ele era um lugar de difícil acesso. Lembram vocês aí que o Igor
citou lá em cima no episódio alguma coisa de que a terra pertence a quem ocupa ela. Guarda aí isso que a gente vai voltar a falar nesse assunto. Foi naquele mesmo ano que a Bolívia enviou uma missão de ocupação ao Acre. Que é aquela coisa, é difícil, a gente não tem acesso fácil, tal, mas é nosso, deixa lá. E quando os brasileiros, os seringueiros, começaram a ocupar o território, o governo boliviano mandou uma missão de ocupação. O que aconteceu com essa missão? Isso causou uma revolta armada dos colonos brasileiros que ali estavam, que já eram em grande número, era um monte de cara trabalhando lá, extraindo borracha das seringueiras lá das árvores. Bom, a revolta estourou um ano depois, em maio, e contou com o apoio do governo do estado do Amazonas. Igor, fala um pouquinho a respeito disso, negócio de exploração dos seringais. Pois é, no mais ou menos começo do século XIX, a borracha ela já era utilizada como matéria-prima para a indústria. E o Brasil já exportava borracha para o resto do mundo inteiro, né? E só explicando aqui, né, a borracha, ela nesta época, hoje em dia a gente tem substitutos sintéticos, né, mas nessa época a borracha natural, como a gente chama, ela era extraída a partir do látex produzido por uma árvore típica de regiões tropicais e principalmente da Amazônia, chamada seringueira, né? Todo mundo sabe disso. A pessoa, ela vai lá, fazia furos nessa árvore, aí escorria aquele líquido, né? Aquela seiva, aquele látex do tronco, ele era coletado, aí ele digamos assim, coagulava, e aquilo dali depois seria manipulado pela indústria para fazer diversos produtos. Aí lá, no ano de 1840, naquela década, um americano, e aí quando eu falar o nome dele, vocês vão saber o que ele fez, chamado Charles Goodyear. Rolou um pneu na minha cabeça agora. Pois é, inventou um processo conhecido como galvanização para fabricar pneus. Mas espera aí, 1840, ele inventou isso para carro? Não. Na época era só para veículos puxados por animais, né? E só que depois, claro, com o nascimento e o crescimento da indústria automobilística, os pneus baseados na galvanização da borracha se tornaram populares e isso aumentou muito a demanda por borracha. E como o Brasil ele produzia 97% de toda a borracha do mundo... Caramba, é isso mesmo, cara? Nessa época, sim. Cacete. E aí, então, essa região, que antes era uma terra de ninguém estava nem aí, se tornou muito interessante, né? Porque você tinha ali o Acre, se você pegar a quantidade de seringueiras por quilômetro quadrado, tinha muito mais do que a Amazônia, do que o Amazonas, por exemplo, do que mesmo Rondônia, enfim, outras regiões do país. Era o que mais tinha por metro quadrado. Uhum. E, enfim, mas eram condições terríveis ali, né, no meio da mata, o pessoal sofria muito, o Chico Mendes que o diga, né? Mas, enfim, não vou entrar muito nesse assunto. Não, aliás, o Chico Mendes não poderia dizer mais nada no momento, né? Pois é, não deixaram ele dizer. Mas, enfim, não vou entrar muito nessa questão que aí fugiria da pauta, mas só para não deixar de constar. Já no século XX, a produção de... Enfim, depois desse período que a gente está abordando, né? A produção de látex na região acabou caindo porque os ingleses vieram aqui, como quem não quer nada... tirar uma fotografia, eu sou um cientista, fazer umas pesquisas, pegaram semente da seringueira, levaram para as colônias inglesas na Ásia, plantaram lá e começaram a consumir dali mesmo. Exato. Que legal, né, cara? Pois é, e uma curiosidadezinha aqui final sobre o Acre, né? A palavra Acre tem origem no tupi, é uma das seções do nome do estado, né? Tem origem no tupi da palavra Arico, que significa Rio Verde. Olha só que interessante. Tem outra versão que a palavra em tupi, na verdade, seria Akir, que as pronúncias são muito parecidas, que quer dizer dormir ou ficar sossegado. É uma das duas versões que essas línguas indígenas, há muitos anos atrás eu aprendi, eu sabia, só que eu esqueci praticamente tudo, mas eu sabia falar um pouquinho de Makuxi, que é uma língua Yanomami do norte do Brasil, e não é uma língua escrita, né? Ela é uma língua só falada, então... ela tem poucos fonemas, então as palavras são muito parecidas. E, então, pode ser que Rio Verde é a origem da palavra Acre, ou simplesmente, sei lá, dormir, ficar sossegado e tal. Também é um sentido. Tá certo. Bom, a gente parou quando a gente disse que o governo boliviano mandou lá uma missão, né, para ocupar o território que lhe pertencia, diga-se de passagem, mas que estava ocupado pelos brasileiros, os seringueiros. Bom, e aí quando chegou lá encontrar os brasileiros, deu a maior treta, né? Então houve uma revolta lá e inclusive o governo do estado do Amazonas apoiava, né, os seringueiros que estavam lá. Bom, pressionados, os bolivianos foram obrigados a deixar a região.
da chapa esquentou pro lado deles. E receosos de um possível retorno, o governador do Amazonas na época, um tal de Ramalho Júnior, organizou uma unidade de aventureiros que regressassem ao Acre e proclamassem a República da região em 14 de julho de 1899, mudando o nome para Porto Acre. Bom, o governo brasileiro, agora não é mais o governo do estado do Amazonas, o governo federal do Brasil, tomando ciência do ocorrido e reconhecendo a região como um território boliviano e não brasileiro, para evitar uma revolta, uma confusão, enviou tropas que dissolveram a tal República do Acre em 15 de março de 1900. Bom, após esse episódio, a Bolívia organizou uma pequena missão militar de ocupação na região, mas foram de novo impedidos pelos ocupantes brasileiros que ainda se encontravam no local. Como na primeira vez, os revoltosos ainda contaram com o apoio do governador do Amazonas e desta vez um tal de Silvério Neri, que enviou uma nova expedição para a ocupação que foi denominada como a Expedição dos Poetas, onde proclamaram pela segunda vez a República do Acre, em novembro de 1900. Porém, desta vez, quem reagiu foi a própria tropa militar boliviana que colocou fim na República um mês depois. Em 6 de agosto de 1902, um militar brasileiro chamado Plácido de Castro, se não me engano era gaúcho inclusive, foi enviado para o Acre pelo governador do estado do Amazonas e iniciou a Revolução Acreana. Os rebeldes tomaram toda a região e implantaram de novo pela terceira vez a República do Acre, e agora com o apoio do atual presidente do Brasil, o Rodrigues Alves, e do seu ministro do exterior, o Barão do Rio Branco. Só contextualizar um pouquinho historicamente, ele foi o 5º presidente do Brasil, paulista, e governou de 1902 a 1906. Então a gente está falando aí do início do século XX, que é quando está acontecendo esses conflitos que o Francisco está contando aqui pra gente. Bom, e o governo dele foi bem agitado, No governo dele, por exemplo, foi que aconteceu a famosa revolta da vacina, que foi quando a população se colocou contra a campanha de vacinação obrigatória que o ministro de Saúde, na época, Oswaldo Cruz, iniciou. Foi também nessa época que várias obras da cidade do Rio de Janeiro aconteceram, que a cidade ganhou um outro corpo, ela foi praticamente toda reformada. Inclusive, foi nessa época, no governo dele, que foi feito o Teatro Municipal. Ele também melhorou a estrada de ferro, enfim, fez um monte de outras coisas. E por que ele conseguiu fazer isso? Porque o Brasil estava com bastante dinheiro, principalmente devido às boas exportações de café e à venda de borracha. Conforme eu comentei, 97% da borracha do mundo era produzida aqui, E, enfim, ele chegou até a ser eleito presidente um tempo depois, uma segunda vez, mas aí ele acabou não assumindo, porque ele morreu antes de assumir, igual aconteceu ali com Tancredo Neves, E uma curiosidade aqui que vai explodir a cabeça de muita gente. Olha só, ele foi presidente de 1902 a 1906, e ele foi o último paulista a ser presidente da República. Desde 1906 não tem nenhum paulista presidente da República. Claro que aqui eu estou excluindo aqueles que são vice-presidentes e aí assume temporariamente durante 2 dias porque o presidente está viajando. Não estou contando, como foi o caso do Ulisses, hoje o Michel Temer, Não estou contando isso, estou contando presidente mesmo, que tem o cargo de presidente. Aí você pode pensar, mas aquela política do café com leite, que mineiros e paulistas ficavam revezando no poder. Bom, ele fazia parte dessa política, então é interessante quando a gente vai falando dos fatos históricos, a gente contextualizar, que aí quando você lê sobre política do café com leite, você já vai pensar, opa, o Barão do Rio Branco também estava nessa época, enfim, você começa a contextualizar tudo isso daí, enfim, ele fazia parte dessa política, mas já estava ali no finalzinho, do pessoal ali, entre aspas, dos paulistas presidentes. Depois dele teve só o Washington Luiz, mas o Washington Luiz nasceu em Macaé, no estado do Rio de Janeiro. Depois teve o Júlio Prestes, que nem chegou a assumir, porque aí acabou a República do Café com Leite, aí tem Getúlio, enfim, já tem um outro assunto. Então, realmente, ele foi o último presidente paulista. Desde 1906, nenhum dos presidentes que o Brasil teve nasceram no estado de São Paulo. Tá, e antes que alguém possa pensar, a atual presidente do Brasil, ou presidenta, a ex-militanta Dilma Rousseff, ela não é gaúcha e nem é paulista.
Ela é mineira de Belo Horizonte, tá? E atleticana. Exatamente. Viva Galo. Bom, exatamente. Mas olha só, voltando àquela história lá, a Bolívia pensou em reagir novamente quanto à tomada do território acreano, mas antes que ocorresse alguma batalha significativa, o Barão do Rio Branco intermediou diplomaticamente propondo um acordo entre o Brasil e a Bolívia, que ficou conhecido como o Tratado de Petrópolis. Ambos os países assinaram esse tratado em 21 de março de 1903. Bom, e o que ficou acertado nesse tratado? Bom, ficou acertado o seguinte, que a Bolívia abriria mão do estado do Acre em troca de territórios brasileiros no estado do antigo Mato Grosso, né? Antes de existir o Mato Grosso do Sul. Era tudo uma coisa só, e receberia também uma quantia de 2 milhões de libras esterlinas devido à borracha extraída da região, enquanto esta região pertencia à Bolívia. O Brasil cedeu então 3.200 quilômetros quadrados de seu território e recebeu 191 mil quilômetros quadrados. No acordo, o Brasil também se comprometeu em construir uma ferrovia, a Madeira-Mamoré, para dar à Bolívia acesso ao Oceano Atlântico. Bom, gente, espera um pouquinho. Nessa parte do episódio, eu vou pedir para que vocês entrem no Google, vá lá em imagens e peça lá o mapa da América do Sul. Vocês vão ver que Bolívia, assim como o Paraguai, são dois países que estão incrustados dentro do continente. Nenhum desses dois países tem acesso ao mar diretamente. E vocês vão ver que a Bolívia, elas têm de um lado o Brasil, e de um lado eles têm Peru e Chile. E vocês vão ver também que era muito mais perto, e eu estou fazendo um gesto aqui de aspa com a mão, a Bolívia ter acesso ao oceano através do Chile, né? E com isso acessar o Oceano Pacífico, porque é uma tirinha, a Bolívia é uma linguicinha, né? É um país comprido, né? Então o que acontece? Por que a Bolívia queria ter acesso ao Oceano Atlântico e para fazer isso tinha que atravessar todo o território brasileiro? Bom, porque se ela tivesse a opção de ir para o Pacífico, primeiro que ela ia ter que vencer a cordilheira, que não era uma coisa fácil, né? Na prática ia ser uma coisa extremamente trabalhosa e talvez na época até impossível. E mesmo que ela fizesse e tivesse êxito, quando ela estivesse no mar, né, estivesse no oceano, ela estaria no Oceano Pacífico e é como você querer sair de casa e em vez de sair pela porta da frente, sair pela porta do fundo, para poder ter acesso à América do Norte e à Europa, que eram o mercado, né, onde ela poderia operar os seus produtos, ela teria que dar a volta na América. Ela teria que fazer dar a volta no mundo, talvez, para poder chegar nesses mercados. Então não existia economicamente, nem estrategicamente, nem o interesse de sair pelo lado mais perto ao mar, né, ao oceano. Então, para a Bolívia era interessante que ela chegasse ao Oceano Atlântico e quando chegasse lá em cima no planeta, no país do Brasil, ela ia desembocar lá em cima no norte, entre Amapá e a ilha de Marajó, e pronto, aí ela tinha na frente dela a África, a Europa, Estados Unidos, América do Central, enfim, ela tinha praticamente o mundo econômico na época, né, à disposição. Só uma curiosidade, a ferrovia Madeira-Mamoré, ela foi desativada em 1966 por Castelo Branco, e para quem se lembra, e para quem já estudou, e para quem já ouviu o nosso episódio sobre o regime militar, vai se lembrar que em 1966, então o presidente militar do Castelo Branco, ele desativou essa ferrovia. E ela voltou a operar em 1971 com uma extensão de 7 quilômetros apenas para fins turísticos, tá? Então, quer dizer, só para curiosidade, só para turista ver. E essa ferrovia também, ela tem o nome de Ferrovia da Morte, que a gente não vai entrar, né, muito fundo nessa questão, mas é uma ferrovia onde morreu muita gente na construção dela. Então, eu espero que tenha ficado claro por que a Bolívia tinha interesse em cruzar todo o Brasil, ou seja, essa ferrovia ia pegar os produtos da Bolívia, ia levar até a metade do Rio Madeira, do Rio Madeira ia navegar através do Rio Madeira até desembocar no Rio Amazonas, depois até lá em cima no Brasil desembocar no Oceano Atlântico entre Amapá e a ilha de Marajó
e eles iam ser muito felizes com isso. Olha, só um comentário sobre isso que você falou aí, é que não tinha, né, o canal no Panamá na época, que depois acabou facilitando muito essa passagem do Pacífico para o Atlântico e vice-versa. E, enfim, existe um boato, uma lenda urbana que voltou à tona nos anos, assim, há poucos anos, por causa do presidente Evo Morales, que ficou falando bravatas e tal, né, contra o Brasil, de que o Acre foi trocado por um cavalo, né? O Brasil deu um cavalo em troca do Acre e tal. Enfim, teve muita conversa sobre isso daí, mas na verdade isso é mentira. Não, o que aconteceu foi o que o Francisco contou aqui. Não houve uma troca de cavalo. O que aconteceu, o que na verdade não é nem certeza isso, né? Os documentos não são totalmente confiáveis, mas o que aconteceu não foi nenhum, foram dois cavalos brancos, que depois do tratado assinado e tudo feito, o Brasil deu de presente como um símbolo de amizade para o governo da Bolívia com quem eles tinham acabado de assinar. Mas não foi parte do acordo, né? O acordo foi o que o Francisco falou. Foram as terras do Mato Grosso, 2 milhões de libras e mais a construção da ferrovia. Só. Então, se alguém falar, o Acre foi trocado por um cavalo, você pode falar, não, eu sei mais porque eu sou ouvinte do TermaCast, deixa eu te contar como é que foi. Bom, mas é assim, mas de qualquer maneira, vamos supor que tivesse sido isso. Se eu chegar pra você e falar assim, Igor, tu quer trocar a sua BMW por um pé de meia usado? Se você falar, sim, então tá. Foi feita a troca, né? Então vamos supor que tivesse sido isso. Por que aceitaram, né? Pois é. Isso é praticamente um tiro no pé. Conversa mole de Evo Morales. E eu não tô querendo ofender de forma alguma o Andrei Fernandes com isso, tá? O Evo, só explicando aqui, o Evo Morales, ele é o presidente da Bolívia, mas o Andrei, ele é rei. Ele tá acima. Exatamente. Mas depois dessa, acho que o Andrei nunca mais fala com a gente. Só a título de curiosidade, o Suriname é um país que tem uma população de aproximadamente 500 mil habitantes, tá? Só para vocês verem o tamanho desse país. Bom, é assim, ó, além da solução dos problemas de fronteira, Rio Branco lançou as bases de uma nova política internacional adaptadas às necessidades do Brasil moderno. Foi nesse sentido um devotado pan-americanista, preparando o terreno para uma aproximação mais estreita com as repúblicas hispano-americanas e acentuando a tradição de amizade e cooperação com os Estados Unidos. Aliás, o Igor até chegou a comentar alguma coisa disso lá em cima, né, Igor, quando você falou que ele teve a visão de olhar para os Estados Unidos, mesmo que naquela época os Estados Unidos não fosse a potência que é hoje. Exatamente. Bom, e assim, gente, aí o que fez o Barão do Rio Branco? Ele só cuidou de fronteiras? Não, isso foi realmente um forte do trabalho dele, mas ele também teve interferência em alguns assuntos assim diplomáticos que não tinha nada a ver com fronteira. Teve um incidente diplomático chamado o caso da canhoneira alemã Panther, em 1905, em Santa Catarina, que é um tipo de navio de guerra de pequeno porte para atuação litorânea. Bom, como é que foi esse caso da canhoneira alemã? Bom, em 1905, no porto de Itapoá, em Santa Catarina, um pequeno navio de guerra alemão intitulado SMS Panther, que em alemão é Seiner Majestat Schiff, ou tu tem uma pronúncia mais adequada para isso, Igor? Vou tentar lembrar aqui minhas aulas de alemão, acho que é Seiner Majestat Schiff. Ok, que em português significa navio de Sua Majestade Imperial. O que faz esse naviozinho aí? Ele atraca no porto de Itajaí, onde um oficial e 10 marinheiros descem vestidos como civis. Eles vão diretamente para a delegacia da cidade e, sem pedir permissão a nenhuma autoridade diplomática, política ou social brasileira, apreende um prisioneiro que estava na delegacia, dizendo que era um desertor alemão. Sem nenhuma satisfação a ninguém, levam o prisioneiro de volta ao navio, que fica ancorado por mais alguns dias e depois zarpa para a Venezuela, onde um bloqueio marítimo estava acontecendo. Esse ato da Marinha Real Alemã foi um claro desrespeito à soberania territorial brasileira, e isso era um problema grave, pois muitos dos suprimentos bélicos brasileiros, armas, munições, peças de artilharia, etc., vinham da Alemanha. Esse incidente, se não fosse tratado rapidamente, geraria um problema
ainda maior. E tu pode dizer a respeito disso alguma coisa, Igor? Nessa época aí, no início do século XX, a Alemanha era um império, né, como você citou. A região da Alemanha antes era um conjunto de diferentes reinos e principados que eles foram unificados em 1871, sendo que o mais forte dele era o reino da Prússia. Inclusive a capital desse novo império era a antiga capital da Prússia, Berlim. Bom, na época, o país era meio que nos moldes do Reino Unido de hoje, né? Eram países separados, tinham uma certa independência, mas que eram submetidos a esse governo imperial central. O Império Alemão começou ali nessa unificação em 1871 e durou até o fim de 1918. A gente sabe, né? Quando eu falo o ano, a pessoa já lembra, foi o ano que terminou a Primeira Guerra Mundial. Pois é, terminou a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, a Alemanha participou como Império Alemão e acabou a guerra, ela saiu humilhada, né? Foi uma derrota humilhante para a Alemanha, principalmente depois por causa do Tratado de Versalhes e tal. E naquele mesmo ano teve uma revolução ali, os príncipes foram obrigados a abdicar, e aí a gente tem outro período da República Weimar e tal, mas enfim, mas a gente não vai entrar nesse assunto. Bom, na época em que aconteceu esse incidente, eles estavam no auge do desenvolvimento industrial e com a economia deles de vento e popa. Inclusive, eles eram um dos grandes compradores da borracha brasileira, né? Eles também denominavam vários territórios da Europa, eles tinham vários territórios da Europa e também fora da Europa, e a título de curiosidade foi o assassinato de um nobre de um país aliado à Alemanha, um nobre austríaco, num desses territórios ocupados, né, na Bósnia, que deu início à Primeira Guerra Mundial, que começou, né, 2 anos depois da morte do Barão do Rio Branco. Mas enfim, isso aqui foi só uma pequenina contextualização histórica, mas eu vou pedir para você, Francisco, contar para mim então como é que o Barão lidou com essa questão aí. Olha, apenas para constar, esse cara que o Igor disse que foi assassinado e que foi a causa do início da Primeira Guerra Mundial era o príncipe herdeiro da Áustria, Hungria e Boêmia, e o nome dele em português, o nome completo é Francisco Fernando Carlos Luiz José Maria de Áustria Este. Mas... bom, foi assim, ele querendo aumentar o prestígio brasileiro com os Estados Unidos, desde que assumiu como ministro das Relações Exteriores, aplicou a boa e velha doutrina Monroe, aquela que afirma que a América para os americanos, ou seja, nada de influências europeias no continente americano. É que ele achava que a grande democracia do norte, do continente, né, nos Estados Unidos, deveria se unir à grande democracia do sul. Então ele tinha uma ideia assim de fazer uma parceria, né, com os Estados Unidos na América. A ideia por trás desse plano era transformar o Brasil em segunda potência das Américas. Então os Estados Unidos protegeriam a América do Norte e Central e o Brasil protegeria a América do Sul. A ideia de aproximar o Brasil e Estados Unidos sempre esteve presente na cabeça do Barão do Rio Branco. O caso da canhoneira Panther foi parar em uma corte internacional nos Estados Unidos. E de nada ajudou a Alemanha o discurso do vice-almirante imperial que afirmava que a Alemanha deveria aumentar a sua área de influência nas Américas, especialmente na parte sul do Brasil, onde se encontram muitos alemães imigrados e que apoiariam a Alemanha lá. Porra, cara folgado esse, né? Lógico que o governo imperial alemão não era suicida naquela época, né? E então decidiu pedir desculpas oficialmente pelo incidente. O capitão comandante da canhoneira Panther foi exonerado e aposentado, e o vice-almirante, esse que proferiu esse discurso babaca aí, pediu desculpas sobre o teor expansionista de seu discurso. Esse foi o último grande caso diplomático do Barão do Rio Branco antes de sua morte. O Brasil e a Alemanha só cortariam relações diplomáticas em 1917, quando navios mercantes indo para a Europa foram afundados por barcos e submarinos alemães, levando o Brasil a entrar na Primeira Guerra. Então, Francisco, você falou que esse foi o último caso diplomático de grande repercussão que o Barão resolveu antes da morte dele. O que aconteceu? Ele se aposentou ou ele morreu? Conta aí pra mim. Não, o que aconteceu foi o seguinte, o Barão do Rio Branco ele tinha sérios problemas renais, tá? Então ele veio a pedir demissão do seu cargo, o que foi negado pelo presidente Hermes da Fonseca na época, né? E a sua morte ocorreu em 10 de fevereiro, por volta das 9 horas da manhã, durante o Carnaval de 1912, o que alterou o calendário da festa popular naquele ano, dado o luto oficial e as intensas homenagens que lhe renderam na cidade do Rio de Janeiro. Por ajudar na consolidação do território nacional, sempre buscando soluções pacíficas para os conflitos com os vizinhos do Brasil, o Barão do Rio Branco é considerado o patrono da diplomacia brasileira.
Quando a notícia de sua morte se espalhou, o comércio fechou suas portas em luto e deu uma comoção geral no país, cara. O seu corpo foi sepultado no jazigo de seu pai no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. Então, a verdade é que ele morreu, inclusive, no seu gabinete, né? Ele pediu, olha, não dá mais, eu tô muito doente. E o Hermes da Fonseca falou, não, cara, tu é muito importante, fica aí. Mas, infelizmente, ele não resistiu e acabou morrendo em 1912, no dia 10 de fevereiro. Mas, Igor, nós temos algumas curiosidades a respeito do Barão do Rio Branco? Tem sim, tem sim. Bom, enfim, algumas curiosidades aqui. Bom, ele negociou com o Uruguai o condomínio sobre o rio Jaguarão e a Lagoa Mirim, essencialmente uma concessão voluntária do Brasil, né, uma demonstração de boa vontade a um vizinho que necessitava, né, daqueles canais. Por essa razão, ele foi homenageado pelo governo do Uruguai, sendo conferido o nome dele a uma cidade antigamente conhecida como Pueblo Artigas, que hoje é a cidade de Rio Branco, que fica no departamento de Cerro Largo, vizinha da cidade brasileira de Jaguarão. Outra curiosidade é que existe um município no Mato Grosso do Sul chamado de Paranhos, né, que é localizado ali na fronteira com o Paraguai, que foi batizado em homenagem a ele. A gente sabe, né, que esse é o sobrenome dele, apesar de ele ter adotado o nome Barão do Rio Branco, né? Em 1908, então, no Rio de Janeiro, convidou o engenheiro Augusto Ferreira Ramos a projetar um sistema teleférico que facilitasse o acesso ao cume do Morro da Urca, que é conhecido mundialmente hoje como o Bondinho do Pão do Açúcar. Em 1909, seu nome foi sugerido para a sucessão presidencial do ano seguinte. O Rio Branco preferiu declinar de qualquer candidatura que não fosse de unanimidade nacional. Ele foi também presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro entre 1907 e 1912 e escreveu 2 livros. Olha só que coisa interessante, o seu filho, Paulo do Rio Branco, foi um proeminente jogador de rugby do Brasil lá na França. Ele também teve sua efígie impressa nas notas de R$5.000 de 1913 e 1924, de 5 cruzeiros em 1950, nas de 1.000 cruzeiros em 1978, e que inclusive por esse fato existiu na época, talvez algumas pessoas até usem até hoje a gíria popular de dizer lá vai barão, né, o termo barão para se referir à nota de 1.000 cruzeiros, que eu acho que era a nota de maior valor que tinha na época, que era barão, era sinônimo de 1.000, né? E também ele foi cunhado e até hoje existe nas de 50 centavos que circulam atualmente no Brasil, que eu acho uma puta sacanagem, devia estar na moeda de maior valor, mas tudo bem. O Barão do Rio Branco era um colecionador de caricaturas, principalmente as que eram feitas dele mesmo, tá? Ele adorava caricatura e colecionava caricaturas. E Igor, você quer adicionar mais alguma coisa? Olha, é uma das figuras históricas mais importantes do Brasil. Muitas pessoas consideram como o maior herói brasileiro. Eu coloco ele no patamar, ou num patamar muito próximo, ou mesmo patamar do outro barão que a gente falou, né, no Barão de Mauá, ou Visconde de Mauá, que inclusive viveram ali mais ou menos, viveram na mesma época, né, final de Império, início de República. Então você vê as mentes que estavam no Brasil naquela época, né, que momento rico, né, para o mundo, mas em especial para o Brasil. E ele é um herói muito interessante, porque ele foi um herói sem derramar uma gota de sangue. Pá, eu achei isso a coisa mais legal, cara. Ele nunca optou por uma guerra, né, cara? Era só na conversa, só na diplomacia. Só na diplomacia, numa época em que a diplomacia era feita na base da pólvora, era a base da guerra. Os países disputavam fronteiras ou decidiam questões de fronteiras na base da guerra. Ele acreditava que, enfim, é caro você manter uma guerra, coisa que ele aprendeu vendo as negociações que o pai dele conduziu para o fim da Guerra do Paraguai, né? Ele sabia que era uma coisa cara, do ponto de vista financeiro, também do ponto de vista do custo, principalmente do custo humano e também do custo diplomático, que você ganha uma guerra e com isso você estabelece uma fronteira, mas o outro lado não está satisfeito, o outro lado pode no futuro revidar. Então ele resolveu todas as questões de fronteira que o Brasil tinha. Por isso que ele ficou muito tempo fazendo basicamente só isso, né? Resolvendo questões de fronteira com quase todos os países que o Brasil fazia fronteira, mas que tinham várias questões desde a época do Império, e algumas da época de colônia ainda, antes do Império Brasileiro, que precisavam ser resolvidas. Resolveu absolutamente todas. O Brasil, sem a intervenção dele,
teria hoje coisa de 1 milhão de quilômetros quadrados a menos. Então, enfim, se você pegar o mapa do Brasil, como seria sem o Barão do Rio Branco, como ele é hoje, é muito diferente. Basicamente, o mapa do Brasil, como a gente conhece hoje, foi definido ali por ele, né? Através das negociações que ele teve. E ele era extremamente popular. Como a gente viu, o ouvinte deve ter percebido que a gente citou diversos presidentes aqui, né? Que ele mantinha o cargo dele mesmo se mudasse o presidente, porque ele era, além de competente, ele era muito popular. Ele andava ali no Rio de Janeiro e as pessoas ficavam saudando ele, né? Viva o Barão, viva o Barão. Ele era muito popular, todo mundo gostava muito dele. Inclusive nessa rua onde ele passava, que as pessoas ficavam aclamando ele, depois virou nome de avenida com o nome dele, né? Avenida Rio Branco. E é muito difícil, acho que se bobear, nem existe nenhuma cidadezinha ou vila no Brasil que não tenha ou uma praça, ou uma rua, alguma coisa com o nome dele. Inclusive o Itamaraty, né, o nosso Ministério das Relações Exteriores, é também conhecido pelos diplomatas como a Casa de Rio Branco. Exato, E para finalizar, ele ocupou a cadeira 34 da Academia Brasileira de Letras a partir de 1898 até, né, obviamente, a morte dele, em 1912. E essa cadeira, enfim, foi ocupada por vários outros grandes nomes, como, por exemplo, o João Ubaldo Ribeiro, né, e tem atualmente como ocupante o Evaldo Cabral de Melo. Você pode pensar assim, pô, mas esse nome é familiar. Sim, ele é irmão de um outro que já faleceu, mas um outro ocupante de cadeira na Academia Brasileira de Letras, né, o João Cabral de Melo Neto. Ele também é primo do Manuel Bandeira e do Gilberto Freire, e esse atual ocupante da cadeira 34, a mesma que foi do Barão do Rio Branco, a gente está falando aqui de novo do Evaldo Cabral de Melo, adivinha qual a profissão dele? Diplomata. Olha só. Formado, sabe aonde? No Instituto Rio Branco, que é a melhor faculdade de diplomacia do Brasil, que tem esse nome em homenagem ao Barão do Rio Branco, né? Enfim, é uma figura ímpar, né? Um grande herói brasileiro, e que, veja bem, quando ele fez tudo isso pro Brasil, né? E quando o Silvio Santos fez aquele concurso anos atrás do maior brasileiro de todos os tempos, o Barão do Rio Branco ficou muitas posições atrás de pessoas como Joelma e Luan Santana. O brasileiro realmente não tem memória. Bom, é o seguinte, é evidente que Barão do Rio Branco é mais uma figura nacional que está, se não totalmente esquecida, mas está assim renegada ao nada, né, na nossa história. E a gente faz questão de trazer essas figuras como o Barão de Mauá, Barão do Rio Branco, e tem várias outras que a gente vai falar, porque são pessoas que realmente contribuíram para que o país se tornasse melhor na época em que viveram. O Igor, vamos fazer o seguinte, cara, vamos fazer um jabazinho. Eu queria que você me contasse como é que tá o Mutua, aquele menino, cara. Pois enfim, o Mutua tá vendendo muito bem. Se o ouvinte não sabe do que eu tô falando, eu tô falando do meu novo livro, né, o livro que eu lancei esse ano, bem recente, e que teve inclusive revisão do meu amigo aqui, Francisco, e que é um livro de terror, né? São contos, são 8 contos de terror que eles se passam nesse mesmo lugar, nessa vilazinha esquisita, que fica cercada por 2 rios, e que a religião das pessoas é basicamente o culto a esses rios, e acontecem muitas coisas estranhas, e as pessoas são bem estranhas, os costumes são bem estranhos. Por exemplo, as pessoas só podem sair à rua se estiverem usando máscaras, né? Ninguém pode conhecer o rosto de outra pessoa. Em momento algum você vê o rosto de outra pessoa que não seja uma pessoa íntima sua, da sua família. Enfim, e existem sacrifícios e rituais, tem um monte de coisa. Como eu já comentei outras vezes, eu não economizei nessa questão mesmo do horror, do estranho, do bizarro, do macabro, que foi o que eu queria fazer mesmo com esse livro. Foi um trabalho, são apenas, né, entre aspas, 8 contos, mas foi um trabalho de quase 2 anos, assim, refinando e escrevendo para ficar um trabalho bem bacana. Então eu peço aí aos ouvintes para dar uma passada lá no meu site, conhecer esse livro e outros livros também. Eu tenho um romance histórico que se passa na época da ditadura brasileira, eu tenho um romance filosófico, enfim, dá uma passada lá no igoralcantara.com.br para conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Se você se interessar por alguma obra, dá uma força aí, ajuda a divulgar e principalmente, claro, leia os meus livros. As versões, tem versão impressa, mas tem também versão digital que tá baratinho. Quanto, Igor? Quanto custa a versão digital? Olha, a versão digital tá R$9, tá mais barato do que a maioria dos livros digitais, né? Então tá baratinho e, enfim, tem
para tudo quanto é dispositivo digital, tem para Kobo, Kindle, tem para iBooks, enfim, tá bem tranquilo. Não tem desculpa para não ler, hein? Eu recomendo bastante, tá, gente? Porque eu já tive acesso às obras do Igor, né? Porque ele é meu parceiro aqui no TemaCast, mas realmente vale a pena, é um trabalho primoroso e eu espero que vocês passem lá no igoralcantara.com.br. Ô Igor, e agora, cara? A gente vai para onde? Agora a gente vai interagir com, enfim, as pessoas que são realmente as estrelas do TemaCast, que são os nossos ouvintes. E vamos ler os e-mails deles e os comentários. Então tá, cara. Então sube no som. Vamos para o bloco de e-mails e comentários e recadinhos. Foi muito prazeroso ter vocês com a gente aqui. Obrigado, Igor, pela tua participação, pela tua parceria comigo. Sobe o som. Bye, bye. Um abraço. Até o próximo episódio, gente. Tchau, pessoal. Igor, que música que é essa, cara? Você sabe que música é essa que tá tocando? Essa é a Baquianas Brasileiras, do Heitor Villa-Lobos. E quem tá tocando aí, no caso, é o Steve Howe, o ex-guitarrista do Yes. Então tá explicado. Depois a gente vai deixar ela tocar mais um pouquinho no final da leitura de e-mails e comentários. Mas vamos começar então, né? Vamos começar pelos comentários, mas só lembrando novamente, pessoal, que os comentários são publicados no site, portanto, tá lá, quem quiser ler, é só acessar o nosso site no episódio correspondente e ler o seu conteúdo. Então, vamos agrupar os comentários por episódios. Bom, comentaram no episódio dos Beatles, lado B, parte 2, o Cliff Rodrigo Silva, a Priscila Guerreiro, o James Wintler Ginemes Marques, o César Moreira de Souza, o Nerdandertal, acho que agora acertei o nome dele, que inclusive deixou um link lá para desenhos animados sobre os Beatles, bem interessante, tá lá no post do lado B, parte 2, você pode conferir. O Luciano, do blog de Escalada, e comentou também nesse mesmo episódio o Mauro Segura, lá do blog Quinta Onda, e participante também do blog Meio e Mensagem, que inclusive um tempo atrás fez um post falando dos 10 melhores podcasts, né, segundo o critério dele, e deu, enfim, um monte de bafafá e tal, mas que pra gente vale muito mais um comentário super bacana que ele deixou lá sobre os episódios que a gente fez sobre os Beatles do que tá em qualquer tipo de lista. Olha só, no episódio de Canudos, quem comentou foi a Gabriele Chá e o Diego Camilo, e também no episódio sobre felicidade comentou a Bárbara Damasceno. E agora é o seguinte, esses foram os comentários dessa última semana, lembrando que como nós tivemos um episódio extra, então o intervalo é de apenas 7 dias. E o primeiro e-mail a gente recebeu do Fernando, ele se identificou simplesmente como Fernando e disse assim, ó: olá galera, gente fina, queria agradecer pelo excelente conteúdo que é disponibilizado para os ouvintes. Virei fã, sou desenvolvedor de software e curto muito música e história. Já li várias biografias de rockstars e quando vocês elaboram episódios musicais, putz, fuck yeah, let's rock. Sugiro um episódio ou 2 dos Stones e acho bacana seguir essa linha musical histórica. Tem muito pra explorar, né? Uns anos 90 seria incrível. Também o Nirvana, o Pearl Jam. Bom, um grande abraço e viva a arte. Bom, Fernando, muito obrigado, cara, pelo teu e-mail. Muito obrigado mesmo. E algumas dessas sugestões aí são coisas que a gente já tem em mente aí. Bom, mandou um e-mail também o Léo Oliveira, lá no episódio 21,
21, o lado B, e ele falou o seguinte: olá, TemaCasters, sou ouvinte de muitos podcasts, porém nunca fui daqueles de enviar e-mail de feedback por preguiça mesmo, mas depois desse podcast sobre os Beatles não pude ficar calado. Fui conhecer o TemaCast na semana em que o lado A saiu, e foi o primeiro TemaCast que eu vi, e é totalmente indescritível a sensação que esse programa nos trouxe. Eu, como um grande fã da banda, procurei diversas matérias sobre os Beatles, mas, após ouvir o TemaCast 19, 20 e 21, é simplesmente uma das melhores biografias em áudio sobre a banda que já tive a oportunidade de ouvir. Excelente trabalho de vocês, e agora podem ter certeza que correrei atrás de todos os episódios anteriores para conhecer mais ainda esse excelente trabalho. Continuem esse alto nível de qualidade em todos os seus podcasts, e pode ter certeza que esse programa será indicado para todos os fãs dos Beatles que eu tiver a oportunidade de conhecer. Parabéns, abraço. Rapaz, muito obrigado, viu, Léo? Muito bacana esse teu e-mail. Aliás, o nosso propósito era esse mesmo, né, Igor? Fazer um episódio sobre os Beatles que fosse bem diferenciado, né? Que fosse uma coisa assim que, bom, até agora ninguém se deu o trabalho de fazer, então vamos fazer. E a gente ficou bem feliz que teve várias pessoas que entenderam isso, que realmente nos prestigiaram bastante e falaram coisas como o Léo aí acabou de falar. O outro e-mail quem mandou foi o Amarildo Nascimento. Ele escreveu assim: saudações. Então ficamos por aqui, e não se esqueçam de mandar seus e-mails, comentários, visitar o nosso grupo no Facebook, cujo link estará no post deste episódio, né? Participe e interaja com a gente, porque isso pra gente vale mais do que 1000 barões, né? E é isso aí, até a próxima, pessoal. Um grande abraço. Ok, então, gente, agora a gente vai curtir mais um pouquinho de Baquianas Brasileiras com Steve Howe, tá? Abraço e até o próximo episódio.